Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Wellington, estou aqui a convite do alto sacerdote Mário Martins para falar um pouquinho para vocês sobre o caminho do buscador. Como o próprio nome do vídeo já diz aí no título, né, o que é um buscador, como funciona o caminho do buscador. Eu estou com eles aqui, mas eu vou participar aqui na filmagem diretamente para vocês e eles vão fazendo as perguntas para mim, talvez perguntas que sejam questões de todos vocês, da maioria pelo menos. Eu espero poder ajudar vocês com isso. Então assim, nós gostaríamos que você começasse contando sobre todas as dificuldades que você teve no início do seu caminho. Como, por exemplo, distância do coven, o que é um problema em comum com outras pessoas, com outros buscadores, as dificuldades financeiras, as dificuldades de entendimento com relação à família, namorada, esposa, companheira, pessoas que são de fora e que na verdade não entendem muito bem como funciona esse caminho. Legal. Acaba sendo uma coisa que puxa a outra, né? O primeiro empecilho, na maioria das vezes, é a questão da distância, né, física. Né? Eu gasto no total, do momento que eu saio da minha casa, que eu coloco o pé para fora de casa, até o momento que eu chego aqui, são 10 horas de viagem. No total são 10 horas, né? Sai de casa, rodoviária até a rodoviária X, né? Da rodoviária X até o local. Então é um total de 10 horas. Muitas pessoas sabem que eu fazia alguns pequenos encontros em São Paulo e eu ficava muito chateado de pessoas que às vezes moravam na capital, pegava apenas um metrô, falar que era muito longe. E eu vejo a falta de interesse da juventude hoje em dia, do pessoal realmente querer buscar, né? O nome já diz, buscador, não importa onde esteja, né? A pessoa tem que ter a vontade. Então, a dificuldade maior era a questão financeira. Eu falei, poxa vida, como é que eu vou até o Rio de Janeiro fazer isso? Tem de 15 dias estar lá. Foi quando eu pesquisei na internet, eu conheci um programa do governo chamado ID Jovem, né, que são para jovens de 15 a 29 anos e 12 meses. E aquilo foi uma porta, eu falei, não, só pode ser um chamado mesmo, né? As coisas, né, estão se abrindo para mim. Então, essa parte da distância foi solucionada com isso, né? Até mesmo a questão do valor. É cansativo, é exaustivo, o ônibus às vezes balança, né? O ar-condicionado é congelante, ou às vezes eu acho que quando a gente tem fé, tem vontade, tem foco nas coisas, a gente conquista, né? Com relação à família, a minha família, ela vem de berço candomblessista. Né? Eu nasci dentro das práticas do candomblé. Muita gente acha, então foi fácil. Não. Até hoje, de vez em quando, a minha mãe, né, por mais que eu tenha uma independência, uma idade, ela fala, isso daí, não sei o quê, eu acho que não sei o quê. Então, assim, tem que ter uma independência. Né? Tem que trabalhar, né? Você tem que pagar suas contas, comprar suas roupas, você tem que ser meio que independente. Bruxaria é um caminho para quem é independente. Não dá para você ficar esperando a sua mãe comprar vela, né, para você. Você tem que comprar suas coisas, você tem que ter o seu atame. Eu vou chegar lá para minha mãe e falar, mãe, preciso comprar um atame porque eu vou ser bruxo. Não existe isso. Então por isso que às vezes a gente fala, bruxaria é para maiores de 18 anos, às vezes até para maiores de 21 que são independentes. Sair de uma distância como essa, né, ter alguns gastos e ainda, né, ter que bancar uma alimentação na rua, comprar um lanche, né, e tudo mais, você tem que ser independente. Então, não foi assim uma coisa assim, nossa, sua família não teve preconceito, nada. Não, eles têm ali porque é a religião dela, né, e em certo momento ela ficou ali meio com ciúmes, né, poxa, ele sempre me acompanhou, ele tá em outra, mas algo que perante a maioria das pessoas que vem de berço cristão, né, para mim foi muito mais tranquilo. Mas por quê? Porque eu tenho a minha independência. Se eu falar, eu vou lá, eu não vou depender dela para pagar nada para mim. Eu vou buscar gastar o meu dinheiro se tiver que pagar alguma coisa para comer na rua e tudo mais. Porque como nós sabemos, não existem covens um em cada esquina. Infelizmente, não existem opções. E o buscador que quer realmente seguir esse caminho, ele vai ter que se deslocar e muitas vezes, praticamente em todas as vezes, eles vão ter que se deslocar grandes distâncias. E é o nosso caso, no caso aqui do nosso coven.
Como funciona? As pessoas, para chegarem até aqui, elas vão ter que viajar, elas vão ter que arcar com despesas. Muitas vezes a pessoa no momento não está em condições financeiras para isso. Então o que a gente sempre aconselha é: cada um tem o seu momento, mas a pessoa precisa fazer esse momento, a pessoa precisa fazer a oportunidade acontecer. E ficar esperando que ganhe na loteria, que apareça uma grande oportunidade batendo na sua porta, ou que abra um cofre na sua rua, infelizmente é uma realidade que não existe. Então, logicamente, todo buscador vai enfrentar muitos problemas, muitos obstáculos, e a gente sabe que a grande maioria sempre comenta o problema da distância, o problema da quantidade de horas de viagem e da parte financeira, que não é fácil. Mas nós não temos como resolver essa situação. Quem tem essa sede, quem tem essa fome, quem tem essa vontade, essa vocação pelo sacerdócio, infelizmente vai ter que começar a trilhar o seu próprio caminho, iniciar a sua jornada e começar a enfrentar todos os seus obstáculos. Como foi o seu caso, como muitas pessoas já conhecem a sua história. Seu começo não foi fácil, você teve algumas experiências, você já viu um outro lado, mas agora você decidiu seguir esse caminho. Não é fácil, não é brincadeira e não é para qualquer um. Enfrentar obstáculos, esse problema financeiro, longas distâncias e ainda esperar, né, o consentimento e o apoio da família, de uma namorada, de uma esposa, é muito complicado. Como foi o seu caminho então para conseguir chegar até aqui? Bom, após algumas desilusões pessoais, aquela história, né? Quando a gente cai na bruxaria, quando a gente tá na Wicca, né? A gente lê alguns livros que são mais famosos, que você encontra em qualquer livraria, né? Que não é, na realidade, o que a religião faz, né? O que é a religião não está ali. Muito difícil. Então, após algumas desilusões pessoais, né? Após entender que aquilo que eu praticava de fato não era Wicca, nunca, né? Não poderia. É a mesma coisa no candomblé. Se você quer ser iniciado no candomblé, a primeira coisa que você faz, você vai procurar um pai de santo. Não tem um pai de santo na minha cidade. O problema é seu. Vá para outra cidade. Você não pode catar a religião, colocar no seu bolsinho para ela te agradar, né? Quando alguém procura uma religião, justamente porque ela quer desconstruir alguma coisa, ela quer encontrar algo mais do que isso, né? E eu, por um tempo, fiquei nessa ilusão e tudo mais, até que peraí, tem uma coisa estranha nisso, né? E foi quando eu conheci a página do Manifesto Gardneriano, né? Antes disso, na verdade, eu comprei o livro do Alto Sacerdote, do Mário, né? O Wicca Gardneriana, e eu li aquilo e falei, uou, que é isso? Nunca ouvi falar dessas coisas. E eu fui pesquisar na internet, quando de fato eu achei a página do Manifesto. Comecei a ler os textos, minha cabeça fez, nossa, quanta informação, nunca eu tinha ouvido falar disso e tudo mais. Tava na vontade, tava na fome. Entrei em contato com o pessoal da página, né? Eu quero conhecer vocês, quero ir, né? Até por uma questão até de segurança do próprio Coven, né? Do pessoal do Mário. Foram estudando, foram vendo se realmente é aquilo que eu quero, né? Dá um contato só, a pessoa some, não quer nada. Tem que manter, você tem que pedir. Na Wicca tudo é pedido, você tem que pedir, tem que pedir, tem que pedir. Né? Não dá hoje, tá bom, amanhã dá. Pede amanhã. Então é assim, não dá pra desistir na primeira. Foi quando eu recebi o convite para vir até aqui, né? E que eu quero deixar muito claro. Quando eu chego aqui, a primeira vez, eu vim totalmente aberto. Eu vim pronto para ser desconstruído, pronto para poder receber algo novo. Eu peguei tudo aquilo que eu tinha como Wicca, coloquei num cestinho de lixo e falei, não sei nada. O que é um círculo? O que é um atame? O que é esse negócio de roda do ano? Quem são os deuses? Perguntas que eu mesmo respondia para outras pessoas. Mas quando você busca um caminho real, um caminho que vai te transcender, um caminho sacerdotal, você tem que pegar tudo aquilo e jogar fora. É uma coisa nova. E é muito difícil isso acontecer com os buscadores hoje em dia, na internet principalmente. As pessoas não desconstroem erros. E uma coisa que eu quero deixar muito bem claro, eu nunca paguei R$1 aqui, para nada, certo? Como eu digo para amigos meus, às vezes eu tenho que brigar com o pessoal aqui para poder lavar a louça. Porque até para lavar a louça aqui o pessoal não deixa. E eu vou fazer isso, vou lavar a louça, vou passar um pano. Não precisa. Não, precisa, pô.
Não pago nada para estar aqui. Me recebem o final de semana todo, comida, né? Todos os gastos com água, luz, telefonia, tudo mais. Então, assim, muita gente é explorada lá fora. E quando eu recebi isso aqui, eu falei, meu, o que é isso? Isso é sacerdócio de verdade? As pessoas estranham porque elas estão acostumadas a pagar por tudo. Exatamente. Cursos de Wicca, né, apostilas, não. Só venha e aprenda. É isso que eu tenho aprendido até agora, né? Todos sempre serão muito bem-vindos aqui no nosso Coven. Nunca ninguém pagará nada, nem por dedicação, nem por grupo de estudos, nem apostila, nem iniciação, elevação, seja lá o que for. Não existe nenhum tipo de cobrança dentro da religião. A única vez que nós vamos falar em dinheiro dentro da religião é quando todos os membros que vão participar de um ritual, de algum trabalho, dividem as despesas. Mesmo assim, as pessoas não são obrigadas a pagar nada. Isso é da boa vontade, isso daí é da própria iniciativa da pessoa contribuir. Ninguém é obrigado a nada. Então, ninguém é obrigado a pagar nada. Isso é uma contribuição voluntária. Isso parte como uma iniciativa da própria pessoa. O que nós também precisamos deixar muito claro: se houver a verdadeira vontade de estudar, de aprender, de realmente saber o que é a verdadeira Wicca, o legado de Gerald Gardner, nossas portas estão abertas a qualquer buscador que tenha essa verdadeira vontade dentro dele. Vamos ensinar, vamos ajudar, e se ela for realmente considerada como uma pessoa apropriada, ela será muito bem recebida em nosso Coven. O que muitas vezes acontece? A pessoa tem só uma simples curiosidade. Eles querem saber se realmente bruxaria existe, se isso realmente é uma coisa séria, se isso não é uma palhaçada, que infelizmente a Wicca está sendo transformada em uma verdadeira piada. Através de blogs, de sites, de muitos livros que mostram uma Wicca que é irreal, que ela não existe. Aliás, até existe, mas é uma Wicca completamente, é uma religião que nós nem poderíamos chamar de Wicca. É uma outra religião completamente diferente, talvez com algumas coisas similares. Tem uma deusa, tem a história da natureza, da roda do ano, o deus ninguém nem fala nada a respeito e coisas assim. Isso para nós não é Wicca. Wicca, a pessoa vai aprender dentro de um coven tradicional. Se a pessoa não tem condições agora, a pessoa não tem tempo, tem um namorado complicado, um marido que não entende, a pessoa vai ter que aprender a driblar todos esses obstáculos. E quanto a isso, nós não podemos fazer nada. Sabemos que o buscador terá um caminho muito complicado para chegar até nós. Isso é fato, é a nossa realidade. Poucos chegarão aqui. Mas quem chegar aqui vai ser muito bem acolhido, na certeza de que aqui vai aprender a verdadeira Wicca. Infelizmente, problemas da internet. Sabemos muito bem que as pessoas procuram pela internet, por livros, sites, blogs, páginas horrorosas que infelizmente mostram uma Wicca que não tem nada a ver conosco. O que você falaria a respeito de pessoas que procuram por informações na internet? Eu acredito que, como eu venho já de uma religião ancestral, é de entendimento de que a internet não é lugar de se fazer iniciações, de se buscar algo realmente profundo. A Wicca é uma religião muito profunda. Como foi falado anteriormente, só consegue ser iniciado numa religião iniciática de mistérios, fazendo parte deste grupo. Então, assim, a internet ela pode ser boa para você saber o que é uma ideia superficial de que é um sabá, para saber um pouco da história dos bruxos mais famosos, como Gardner, Patricia Crowther, Lois Bourne, por aí vai. Saber por cima o que é, né? Uma noção muito superficial, Exatamente. Mas dá para ter alguma informação. Mas não dá para levar a sério pessoas que se afirmam ser algo que não são. A base da religião é muito clara. Wicca é uma religião iniciática, ou seja, tem que ser iniciado.
Primeira pergunta que você vai fazer para uma pessoa que tem uma página, que tem um grupo. Você é iniciado? Não, não sou iniciado. Então você sabe que as informações que essa pessoa passa para você já são duvidosas, devem ser questionadas. Mas como você sabe disso? Ah, eu li no livro X. Gente, com o tempo vocês vão saber discernir o que é porcaria e o que é livro bom. Isso se vocês quiserem saber discernir. Tem muita gente que fecha os olhos, gastou rios de dinheiro com porcarias, que são porcarias, desculpem, são livros horríveis, São livros horripilantes. Caros, livros caros. Né, horripilantes algumas coisas, mas aí quando ela recebe uma informação embasada, né, o seu ego vai fazer isso aqui. Não, mas eu gastei dinheiro, eu gastei tempo, tal, não sei o quê. Desculpa, vocês leram porcaria. Então o jeito certo, gente, da questão da internet, o máximo é para você entrar em contato com alguém que seja realmente iniciado, alguém que passou por esses mistérios e marcar um encontro e conversar pessoalmente. Foi o que eu fiz. E é o que eu espero que as outras pessoas façam. Eu escutei muita coisa, eu vivi muita coisa que ao fato de eu chegar aqui incomodou muita gente, né? E o fato de alguém começar a questionar vai incomodar mais ainda. Então é assim, vocês têm que ver pelos seus olhos, vocês têm que ir atrás, vocês têm que ter um voto de confiança inicial e ver que muito do que falam na internet é mentira. É falsificação, é para criar discórdia, né? E eu dei a cara a tapa e hoje eu estou muito, muito feliz. Né? Hoje eu estou conquistando aquilo que eu sempre quis. Né? Ainda tem um caminho enorme pela frente, né? Porque por mais que se fale um ano e um dia, isso não existe. Né? Enquanto você não for preparado. Então assim, a internet é perigosa, gente. A internet, ela é maldosa e ela vai ser traiçoeira com vocês. Fujam de grupos que vocês vê que estão, sabe? É dragão, é fada, é gnomo. Isso pode existir em outras tradições de bruxaria, não sei. A Wicca é uma religião com bases, com fundamentos estabelecidos, queira você gosta ou não. Então, a partir do momento que você encontrar uma informação na Wicca que você fala, não é isso, né? Como a primeira vez que eu ouvi falar de açoite foi na página do Manifesto Açoite. Tem gente que fala, jamais seria açoitado, jamais passaria por isso. Então, desculpa, a religião não serve para você. Exatamente. Muitas vezes o buscador chega até nós, vem até aqui, e depois de um tempo, através de um grupo de estudos, o que é muito normal, muitas pessoas podem realmente acabar confirmando que esse é o caminho delas, mas muitas vezes não é. Ninguém é obrigado a nada. Então nós deixamos através do grupo de estudos todas as pessoas muito cientes do que é e o que não é. Logicamente que de uma forma muito superficial, mas para que elas não se sintam enganadas quando elas começarem a trilhar esse caminho. Existe nudez? Existe açoite, amarração, existe grande rito, existe uma realidade que nós não escondemos de ninguém. Se a pessoa não aceita, se a pessoa não se identifica, se a pessoa realmente tem um sério bloqueio com isso, ela tem dois caminhos. Ou ela pode enfrentar esse bloqueio, ou ela pode simplesmente recuar e voltar para trás. Ou ela pode procurar passar desse bloqueio e seguir em diante, ou ela pode simplesmente não querer continuar. É o direito de cada um. Então é por isso que nós justamente fazemos um grupo de estudos de tempos em tempos para que as pessoas consigam esclarecer dúvidas básicas a respeito do que é realmente a Wicca gardneriana. Nós fizemos, bolamos, estamos mantendo com muita seriedade a página do Manifesto Gardneriano através do Facebook, para que as pessoas tenham uma noção muito básica, mas uma noção do que é realmente a religião e do que ela vai encontrar quando ela chegar aqui. Então, no caso, a pessoa faz o grupo de estudos, ela vai ter essa noção básica e cabe a ela e ao pessoal do Coven decidir se realmente essa pessoa continua, se ela tem condições, se ela tem realmente as características necessárias para que ela realmente siga esse caminho. Ou
Ou de repente ela pode até ver, não é isso que eu quero, isso não serve para mim, vou procurar por outro caminho espiritual, o que é muito normal e até a gente até aconselha, não é esse caminho? Poxa, existem tantos caminhos por aí, a pessoa deve procurar um caminho que ela se adeque melhor, com toda certeza. O que eu gostaria que você conversasse com o pessoal através do vídeo é o seguinte: quando a pessoa chega num coven e se depara com altos sacerdotes, a gente sabe muito bem que existem pessoas por aí de procedência duvidosa, né? A gente lê muita coisa absurda na internet a respeito de abusos, a respeito de enganações, de cobranças indevidas, e a gente gostaria muito que você comentasse o que foi que você encontrou aqui. Fomos, inclusive, já acusados de várias coisas que já conseguimos provar que tudo é mentira. Temos várias declarações de muitas pessoas das mais diferentes épocas. Então eu gostaria muito que você explicasse o que você encontrou quando você chegou aqui e um alerta para os buscadores: não se enganem com relação a covens. Vocês precisam conhecer, precisam pesquisar, precisam comparar informações antes de vocês se meterem no primeiro buraco que vocês encontram. O que você encontrou quando você chegou aqui? Primeiro, quero deixar bem claro que tudo isso aqui, esse canal que vocês estão, esses vídeos que estão acontecendo, saiu muito da minha cabeça aqui mesmo. Eu, primeiro dei essa ideia. Não estou sendo obrigado, deixar bem claro, a gravar vídeos, a fazer foto, nada disso. Partiu de mim querer fazer isso. Eu sou formado em produção audiovisual, e eu vi, que muita gente faz vídeos sobre o Wicca, bruxaria e tudo mais. Eu falei, por que nós não? Por que não falar essa nova linguagem? Então eu quero deixar isso bem claro para vocês no primeiro momento, tá? Segundo, sim, eu escutei horrores sobre este local, desde aliciamento, estupro, racismo, homofobia, coisas, que cobravam, que matavam, animais, tudo mais. Eu falei, nossa, deve ser mesmo os bruxões lá de Hollywood, Quando eu cheguei aqui, primeira coisa que eu vi, são pessoas sérias. Normais, como eu, como minha mãe, como amigos, encontrei seres humanos normais. Aqui nunca teve um caso de alguém me aliciar, me passar a mão, me fazer alguma coisa que me sinta constrangido, jamais. Você nunca foi convidado para um esbá demonstrativo? Nunca fui convidado para um esbá demonstrativo. Primeiro porque esbá só participa, em sua maioria, iniciados de segundo grau. Não é uma regra ser fechada, pode acontecer de uma certa forma ou outra, mas até então segundo grau. Hoje em dia aí, Apenas iniciados ou dedicados, dependendo do que for ser feito, participam de rituais. Exatamente. Então eu encontrei aqui, primeiro, uma pessoa que trata o buscador com valor, Uma pessoa que vai conversar com você, que vai entender você, Segundo, encontrei aqui pessoas dispostas a ajudar. Aquele tipo de pessoa que vai marcar um horário com você de 10, 15 minutos, vai analisar a sua roupa, ver se você é de esquerda ou de direita e tirar as suas conclusões políticas. Bruxaria não tem lado político, tá, gente? O Wicca não tem lado político, tem que deixar isso bem claro para vocês. Ela não é de esquerda nem de direita, a gente só quer fazer a bruxaria da gente reverenciar os nossos ancestrais. Então tomem cuidado, principalmente com isso. Bruxaria não tem política. Porque, inclusive, a gente sempre deixa isso muito claro. Nós não temos nada a ver com o seu time de futebol, exatamente, com a sua preferência sexual, nada, com o seu problema com eleição, partidos políticos, o seu gosto, nós não temos nada com isso. Inclusive, exatamente, isso não é misturado a nada com relação à religião. Me passaram informações na época de internet, de que o responsável era um homem que não gostava de homossexuais. Engraçado porque aqui na casa dele eu conheci um amigo da faculdade dele, ou seja, mais de 40 anos, que é negro e que é gay. E até brincavam entre si, não sei o quê, dava aquele apertão, aquele coisa assim.
eu jamais viria um homem que seja, né, preconceituoso, homofóbico, racista, ter uma amizade de mais de 40 anos com alguém que é negro e gay. Muitas bobagens já foram faladas a respeito do alto sacerdote Mário Martins. Exatamente. E do pessoal do seu povo. Exatamente. Todos aqui são muito bem-vindos e tratados de forma igualitária. Ninguém é mais, ninguém é menos, não importa quem seja. Pobre, rico, negro, branco, cor-de-rosa, cabelo escuro, cabelo claro, olho azul, não interessa. Isso para nós não interessa. O que nós estamos aqui, o nosso objetivo maior é desmistificar, é esclarecer e mostrar a essência da religião para quem tem essa verdadeira vontade de seguir esse caminho. Então nós já fomos apedrejados de todas as formas por pessoas que nem sequer nos conhecem, que nem sequer nunca se depararam frente a frente com o alto sacerdote Mário Martins. Não sabem nem se ele fala fino ou se ele fala grosso. Agora vamos saber porque tem vídeo. Com certeza. Mas infelizmente já fomos vítimas desse tipo de absurdo. E eu gostaria que você deixasse muito claro que você nunca encontrou nenhum tipo de coisas que estejam relacionadas a essas acusações, por vontade própria. Vontade própria, isso que eu quero obviamente. que você fale. Então, só endossando, né? Nunca vivenciei, nunca vi alguém aqui falar nada dessas acusações sejam reais. Nunca vamos pedir que alguém tire a roupa, nunca vamos pedir que alguém participe de ritual e nunca, jamais, alguém será obrigado a alguma coisa. Ninguém é obrigado a nada. Da mesma forma que o Coven, a instituição, a escola iniciática, não é obrigado a aceitar pessoas que não sejam apropriadas, né? As pessoas também não são obrigadas a aceitar nada aqui. Porque a nossa maior questão é justamente mostrar para o novo buscador que muitas vezes eles têm dúvidas e essas dúvidas são normais e aceitáveis. As pessoas não devem procurar um coven e entrar neste coven com aquela confiança cega. Exatamente, a pessoa tem que desconfiar. A pessoa tem que conhecer, a pessoa tem que conviver e a pessoa tem que buscar informações, tem que buscar fontes confiáveis e tem que fazer comparações de tudo que ela encontra para ela começar a realmente a ter critérios para saber o que é verdade e confiável, o que é mentira e o que é enganação. Eu me dou como exemplo, né? Eu espero ser exemplo para vocês de alguma forma. Vão atrás, olhem com seus próprios olhos, porque, né, eu recebi um lado da moeda naquela época. E eu falei, peraí, eu não sou CD, eu prefiro ser um disco de vinil, quero ver o outro lado. E eu vim ver o outro lado com os meus próprios olhos, e o que eu encontrei foi algo realmente sério, né? Algo que deveria ser valorizado mais, né? Infelizmente não sei o que acontece com as pessoas. Mas deem uma chance a si, né, a vocês acreditarem, a ir atrás, não sejam massa de manobra, né? E como já foi falado aqui sempre vai estar aberta a porta para quem quiser realmente estudar a sério, conhecer, ou sei lá, será que tem esse negócio de bruxa mesmo? Vou lá ver qual que é. Vai receber da mesma forma. Da mesma forma que a gente vai receber pessoas que talvez estejam há 20, 30 anos aí no caminho de uma certa forma errônea sobre o Wicca, que queiram ter uma experiência mais profunda com isso. Estaremos aqui, espero estar aqui, vou estar aqui porque tem um caminho muito longo. E acho que é isso, né, que eu podia falar. E que os buscadores busquem, né? Tem textos na página lá, comenta, gente, pergunta. Pô, mas por que tem que ser azul e não pode ser rosa? Então busquem, né? Procurem bons livros, leiam Gardner. Por favor. Primeira coisa, leiam Gardner. Essencial. É a base de tudo, gente, tá? Não é porque você vai ler Gardner que você tem que só ser um gardneriano, não. Você tem que ler Gardner para saber o que é Wicca. É a primeira leitura,
que eu posso dizer. Básica. E questionem, perguntem, vão lá na página do Manifesto Gardneriano, tem textos incríveis, tem fotos, agora a gente vai começar a ter vídeos. Perguntem, perguntem, perguntem. A obrigação do buscador é buscar. Se vocês não buscam, não vai ser eu que vou buscar por vocês, não vai ser o alto sacerdote, a alta sacerdotisa, não. Quem vai fazer o caminho de vocês, a primeiro começo, é vocês. Tá? Então, deixo esse conselho para vocês, né? Espero que vocês possam entender como foi a minha chegada até aqui, de uma certa forma. Poder falar, poxa, tô parecido, quero chegar ali também, quero conhecê-los, quero conhecer você, quero conhecer o alto sacerdote, a alta sacerdotisa, quero conhecer os membros, né? Não que seja o primeiro momento que você vai conhecer todo mundo, obviamente, né? Mas pelo menos você vai ter um primeiro contato com algo sério, tá, gente? E tem mais alguma pergunta? Que aí eu já finalizo. Não, tá ótimo. Agradeço muito pela sua participação e espero que esse vídeo ajude os buscadores a terem um incentivo, um pontapé inicial. Uhum. E é isso, gente. O que eu posso deixar? Eu deixo aqui minha gratidão. Muito obrigado pelo convite. Agradeço o alto sacerdote Mário Martins também por ter cedido o espaço, né? E é isso. Muito obrigado, gente. Uma boa noite e até a próxima.